Se você gosta de aproveitamento de espaço no quarto e ainda cabeceira acolchoada até o teto, penteadeira com espelho lindo e muito aproveitamento de espaço, vem comigo que eu já vou te apresentar um quarto incrível. Olá, eu sou a Calícia Bose, seja muito bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou apresentar um quarto para vocês de um projeto onde nós tivemos que fazer o máximo aproveitamento de espaço. É um quarto de casal, ele é pequeno, ainda tem uma varandinha e a gente precisava encontrar espaço para ter tudo e ainda ser muito bonito. Mas antes você já sabe, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Bom, eu vou apresentar um projeto, então vocês já sabem como funciona. Vamos passar para a tela do meu iPad que eu vou explicar tudinho sobre ele para vocês. Vamos começar então entendendo a planta, como sempre, do espaço desse quarto, para a gente saber como foi feita a distribuição do layout e depois a gente vai passar para a decoração. Então aqui, olha só, a entrada do quarto ela acontece por aqui, que é um hall íntimo ali da casa. E nós criamos essa paredinha aqui, essa divisão interna do apartamento a gente criou, tá? O apartamento estava sem as paredes, então por isso que eu falo que a gente criou essa paredinha. Então aqui nós criamos esse recuo nessa parede para justamente conseguir ter um armário aqui, um dos armários que vão ficar neste quarto. Bem de frente à porta, nós já temos a outra porta de vidro da varandinha que existe hoje no quarto. Na verdade, o apartamento estava com essa varanda totalmente aberta para o quarto, porém foi um dos pedidos dos clientes que a gente devolvesse a varanda para o quarto em si. Então foi isso que nós fizemos, devolvemos as portas de vidro aqui, deixamos esse espaço como área externa, sendo a varanda do quarto. E aí, com isso, nos sobrou, então, esse restante de espaço aqui, de 3,52 por 3,12, para a gente conseguir organizar o restante do quarto. Aqui é muito importante dizer que nós temos a porta para o banheiro, é uma suíte de casal, e aqui nós temos a porta, então, para o banheiro. Daí, como nós fizemos essa organização do espaço? Lá no fundo, nós criamos o outro armário do quarto, um closet, né? Um armário maiorzão. Então, ele está aqui no fundo, ocupando toda essa parede de 3,12. E sobrou o espaço justo para nós termos duas mesinhas de cabeceira, a cama em tamanho queen e aqui na frente um pequeno rack que se integra com o guarda-roupa. E nesse rack é para guardar algumas coisinhas e esse cantinho aqui do rack especial é justamente para ter a penteadeira ao lado da televisão. E vocês vão ver como que isso tudo ficou organizado. Mas veja bem, a gente deixou o espaço de circulação justo de todos os lados, por isso que nós conseguimos ter tudo isso aqui, que é no mínimo 60 centímetros, ok? Já sei que vocês vão me perguntar, Calícia, como que você colocou essa mesinha de cabeceira, como a pessoa acessa esse canto do armário? Essa mesinha precisa ter rodízio, que são aquelas rodinhas que a gente coloca no móvel para afastar para cá e você ter o acesso a essa área do guarda-roupa. Entendido o espaço? Vamos passar para a decoração agora. Essa daqui é a visão bem de frente para a parte principal ali do quarto. Então aqui a gente tem a cama, aqui a mesinha do rack com a penteadeira que eu falei e lá no fundo o guarda-roupas em si, ok? Então olha só o que acontece. Bem aqui nesse cantinho, nós criamos, então, a penteadeira. Ela tem um espaço para encaixar um banquinho que entra ali embaixo. Não é uma cadeira tradicional para ela não ocupar tanto espaço. E esse rack, como vocês podem ver, ele integra com essa parte do guarda-roupas que vira uma prateleira, um monte de nichos, né? Ali, para parecer que é um móvel único. E assim a gente tem essa unidade visual no espaço também. O guarda-roupa em si, ele é de portas de abrir, que foi um pedido também dos clientes, eles não queriam porta de correr de jeito nenhum, até porque perde espaço interno mesmo do armário, e nós optamos por ter puxadores em cava embutido no guarda-roupa, então são esses daqui, ó. E assim a gente ainda ganha mais espaço, porque um puxador externo poderia
tirar ali um pouquinho de espaço da nossa circulação, que já estava bem justa, do tamanho mínimo. Então, assim, a gente consegue ganhar um pouquinho mais de espaço. Vamos, então, agora parede a parede para a gente entender como funciona a decoração de cada uma delas. Essa área aqui é justamente a varanda, então tem as portas de vidro e nós colocamos cortina em ambas para poder ter essa privacidade para o quarto. E a parede principal ali, que é da cabeceira, foi um dos pedidos dos clientes que a gente conseguisse fazer uma cabeceira até o teto, com essas linhas verticais nos gomos do acolchoado, e assim tivesse a impressão de que o quarto fosse um pouco mais alongado, né, um pouco mais alto, porque o pé direito não é tão alto, se eu não me engano, tem 2,40 aqui no máximo. Então, a gente usou esse artifício, né, das linhas verticais para ter essa impressão de que é um pouquinho mais alto. Além disso, nós também colocamos o MDF na lateral da cama, só que com o sentido dos veios da madeira, formando um V. Não sei se vocês vão conseguir ver isso, eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, então você consegue perceber que existe um V no sentido da madeira? Então, como que a gente faz isso na vida real? A gente separa duas chapas de MDF, uma aqui, e justamente posiciona essas chapas para que a gente consiga ter esses veios em V da madeira e formar esse desenho bonito que vocês estão vendo aqui. E assim, a gente tem essa lateral destacada com esse MDF e o centro marcado pela cabeceira acolchoada, tá certo? Nas laterais, nós temos, então, as duas mesinhas de cabeceira, no mesmo MDF que a gente está usando em todo o quarto. Eu não me lembro o nome de cabeça, mas eu vou deixar escrito aqui para vocês na tela, tá? Então, a gente tem esse MDF que se repete em todo o quarto também, e assim ficou essa parede principal. Já na outra parede, que nós temos uma série de elementos e a gente precisava organizar e harmonizar todos eles, nós optamos pelo seguinte. Lembrem-se, aqui é a porta de entrada do quarto, essa daqui é a porta de entrada do banheiro, aqui a gente precisava ter uma televisão e aqui o espelho da penteadeira que se une com o guarda-roupas que está ali no final. Então, o que que nós optamos? Toda essa parede inteira é um painel em MDF, que é do mesmo MDF clarinho que a gente está usando, inclusive no apartamento como um todo. E aí nós mimetizamos essa porta do banheiro e criamos 3 perfis metálicos dourados para balancear a visão. Como assim, Calícia? Olha só o que eu vou te explicar. Perceba como desse lado nós temos um peso maior na decoração, com o guarda-roupa, com vários nichos, com os espelhos. Então, existem muitos elementos desse lado. Se eu não colocasse nenhum elemento visual aqui também, provavelmente esse lado ia ficar muito morto, muito morno, sem equilíbrio. Então, a gente trouxe essas linhas verticais douradas, que além de fazerem muito parte do restante do projeto dessa casa, também trouxeram um pouquinho de equilíbrio visual, para um lado não ficar muito cheio e o outro muito vazio. Então, assim nós fizemos, mimetizamos essa porta, tem apenas um puxador cava aqui, colocamos essas linhas douradas e logo assim que acaba a porta, a gente inicia o rack da televisão, que ele possui gavetas aqui embaixo, deixando um nicho para colocar os aparelhos da televisão e aqui gavetas em cima para auxiliar na penteadeira, para guardar maquiagem, joias, enfim. São gavetinhas de penteadeira mesmo. E esse MDF amadeirado, ele é como se fosse entrando para dentro do guarda-roupa e formando esses nichos. Então, a gente visualmente tem essa sensação aqui, essa forma geométrica do MDF amadeirado. Enquanto que o restante do quarto fica mais neutro com esse outro MDF begezinho. Para a penteadeira em si, nós escolhemos um espelho semicircular, né? Ele faz esse desenho, com fita LED atrás, obviamente, para ter uma iluminação mais aconchegante e também para quem for se arrumar. E parece que ele reflete, ó, essa outra parte do armário, como se estivesse dando uma continuidade, que é muito legal. E também esses nichos podem auxiliar ali
para você conseguir guardar mais algumas coisas ou ter decorações também. E perceba um detalhe nesse armário. Eu vou dar um zoom aqui. Olha só, a gente tem um gaveteiro aqui embaixo da mesa, no sentido dos nichos do guarda-roupa. Só que se alguém tiver sentado aqui, tem um banco aqui embaixo, né? Se alguém tiver sentado aqui, provavelmente você não vai conseguir abrir essas gavetas. Então, o que nós fizemos? Esse gaveteiro que vocês estão vendo, ele é solto do armário, ele tem rodízio também, rodinhas. Então, você consegue tirar ele ali de baixo e conseguir acessar as gavetas de uma forma mais fácil, colocando ele aonde você quiser. E assim, a gente depois encaixa ele para guardar e fica tudo no seu devido lugar, bem organizado. Mas mesmo assim, com bastante espaço de armazenamento, que era uma dor dos nossos clientes conseguir guardar todas as coisas deles aqui dentro. Então, assim, nós harmonizamos e deixamos bem funcional essa parte do quarto. Do outro lado, não tem muito segredo, afinal é mais aberto, então a gente tem a cortina que vai na frente ali da porta da varanda. Aqui lá no fundo dá para ver o outro armário que segue exatamente a mesma estética do armário de cá. A diferença é que ele não tem nicho nenhum, são somente as portas mesmo que dão acesso ali ao espaço interno do guarda-roupas. Isso aqui, pessoal, é uma viga existente do apartamento que a gente não podia tirar e deixamos ela ali onde está, não ia nos atrapalhar em muita coisa. A gente manteve a viga ali branquinha mesmo, não quisemos fazer nada com ela na decoração. Acho que assim ela ficou um pouquinho mais disfarçada. Essa é uma outra visão, olhando mais a parede da cabeceira com essa outra parede da varanda e do armário do fundo. E aqui dá para vocês verem um pouquinho mais do detalhe das mesinhas laterais, que nós criamos essa borda bisotada no MDF para ter uma profundidade diferente das gavetas para, de fato, o final do armário. E assim a gente conseguiu ter esses puxadores também aqui no meio, que eu acho que ficaram bem charmosos e foi um modelo que combinou com o restante, teve um destaque para ser diferente, mas ao mesmo tempo combinou com todo o resto. Para a iluminação central do quarto, nós usamos um pendente, que foi um pedido dos clientes, que tivesse um pendente, que tivesse essa roda de fita LED, que eles gostam bastante, então a gente escolheu esse modelo, porém não é só isso. A gente tem mais fita LED nesse quarto, em todos esses nichos laterais aqui, e também no espelho de frente ali da cama, né? Então tem bastante iluminação, sem contar que esse pendente ele é bem forte também. Deixamos uma outra iluminação específica em fita LED em cima desse armário ali do outro lado. Isso porque a viga poderia sim atrapalhar a iluminação que vem do quarto para lá. Então a gente tem uma iluminação específica aqui também. Aqui dá para a gente ver mais em detalhes também essa parte da televisão. Veja como tudo está justo no lugar certinho. Tem lugar para tudo, mas ainda assim muito bem pensado e aproveitando todo o espaço do quarto. Viu como é possível aproveitar melhor o espaço do seu quarto, independente do tamanho que ele tenha, usando um projeto personalizado que vai pensar exatamente o que você precisa guardar, como você precisa guardar, como você usa aquele espaço, para que ele vai te servir. Então, tudo isso são coisas que os clientes nos passam e nós pegamos essa informação e transformamos em um projeto personalizado para atender às necessidades dos nossos clientes. E, inclusive, se você quiser ter esse serviço que vai pegar a sua casa do jeito que ela está hoje e transformar para ela se tornar, além de mais bonita, muito mais funcional no seu dia a dia, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer fazer parte disso com vocês. E agora me conta aqui nos comentários o que você mais gostou desse quarto. Eu confesso que aquele cantinho da penteadeira com os nichos é um dos meus favoritos. E você, qual é o que você mais gostou? E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!